Olá pessoal, boa noite. Saúde a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Senti aqui de fazer essa breve gravação desse vídeo, mandando essa mensagem de Deus para abençoar todos vocês. Amém. Hoje é sábado, né? Dia 17 de abril. Eu estava fazendo um estudo da palavra de Deus aqui com a minha família hoje, aqui na sala, né? Daqui do apartamento onde moramos. E durante os dias, no decorrer dessa semana, eu estive aqui no estacionamento do prédio onde moro, fazendo os estudos, né, do Alcorão. E eu fiz uma leitura de 4 versículos aqui, desse livro que se chama, aqui no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, cuja religião é o islamismo, né, o Islã. Aqui na página 112 do livro deles, né? O nome do livro deles é Suratu al-Ikhlas, né? Uma coisa assim, eu não sei, praticamente é nada de árabe, né? A gente só sabe a saudação que eles saúdam uns aos outros, né? Mas o nome do livro aqui está escrito assim: A Sura do Monoteísmo Puro. O título da mensagem, né, está escrito assim: em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Esses 4 versículos falam assim, né? A mensagem de Alá através do seu mensageiro Muhammad, né? Que é da religião aí dos muçulmanos, fala assim: Dize, ele é Alá, o único, que Alá quer dizer Deus, né? Na língua árabe, né? Para os muçulmanos. Alá é o solicitado, que é o verso 2. Versículo 3. Não gerou e não foi gerado. Versículo 4. E não há ninguém igual a ele. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu fiz a leitura desses 4 versículos aqui do Alcorão. Aqui, para você pode perceber, né? Que aqui é uns escritos aqui. Ele chegou a falar, né, o versículo 1 diz, ele é Alá, único. Versículo 2, Alá é o solicitado. Versículo 3, não gerou e não foi gerado. Versículo 4, e não há ninguém igual a ele. Eu achei interessante porque eu fiz uma comparação com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Fiz uma comparação com o que está escrito aqui, ó, esse nobre Alcorão, que eu ganhei de presente de um amigo muçulmano. Esse nobre Alcorão, traduzido da língua árabe para a nossa língua portuguesa, né? Para a gente poder entender, né? E eu fiz uma comparação com o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, as boas novas de salvação para nós cristãos. Não só nós cristãos, mas para todos aqueles que creem, para todos aqueles que querem ser salvos, que têm o desejo pela salvação, que têm o desejo pela vida eterna, que quer seguir a Jesus de fato e de verdade, que quer praticar os seus ensinamentos, né? Não só ouvir, né? Não ser somente ouvinte da palavra, mas ser um praticante, né? Louvado seja Deus, que só ser ouvinte não basta, não é o suficiente, né? A pessoa precisa praticar a palavra de Deus, obedecer ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amigos. Então, meus irmãos, rapidamente, né, para a gente ser breve aqui, não vou me prolongar muito. Como é de costume, né, eu chegava a falar em muitos dos vídeos aí, quer seja por muito eu falar, quer seja por pouco eu falar. Esse meu costume é certo, né, de falar isso. Quer seja por pouco ou por muito eu falar, não importa, né? Se o Senhor tiver que usar a pessoa, né, em segundos, em minutos, né, o tempo é tudo determinado por Deus, né? Mas eu senti aqui de fazer essa comparação, porque da mesma forma que a Bíblia Sagrada é mais do que um livro sagrado, é a palavra de Deus para nós cristãos, assim também eu respeito muito a religião de todo mundo, respeito muito a religião de todos,
E eu vejo que esse nobre Alcorão é a palavra de Deus também para os muçulmanos, né? Isso aqui é a palavra de Deus para os muçulmanos, né? Isso é a palavra de Deus também para eles, né? Eles também leem a Bíblia, né? Os muçulmanos, eles também estudam a Bíblia também, com certeza, né? E eu senti fazer essa comparação com o que eu vi escrito aqui, né? Desses 4 versículos aí que eu li, o que está escrito aqui em Coríntios, né? É interessante. É bom a gente examinar tudo e reter o que é bom, né? E é interessante. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, né? Aqui no versículo 17, fala assim: Ora, o Senhor é Espírito. Aqui está se referindo à pessoa de Jesus, tá? Ora, o Senhor é Espírito. Espírito com E maiúsculo, né? Espírito com E grande. Né? Aqui está se referindo ao Espírito de Jesus. Né? Jesus é Espírito, né? Mas ele veio em carne, quase 2000 anos atrás. Né? E aqui fala assim na continuação: E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Louvado seja Deus. Está escrito aqui em 2 Coríntios 3,17. Olha a afirmação que o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado por Deus, ele escreveu em sua segunda carta aos Coríntios. Ele afirmou, ele ensinou, né, dizendo: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Louvado seja Deus. O que nós aprendemos com tudo isso, amados? Aqui na palavra de Deus, quando você vai lá em João também, João 4, né? João 4, 24, rapidamente, para a gente ganhar tempo, que o tempo é corrido, né? João 4, 24 fala assim, ó: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa, né? Aqui está falando assim: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Né? Está dizendo aqui que Deus é Espírito. E quando a gente compara João 4, 24, 2 Coríntios 3, 17, com esses 4 versículos da Sura, né, da Surato, aqui desse livro aqui, a Sura do Monoteísmo Puro, da página 112, né, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, quando a gente compara com o que está escrito aqui na Surato, né, esse livro aqui, ó, os muçulmanos, pode ver que está escrito aí, ó. Diz, ele é Alá, único. Alá é o solicitado, não gerou e não foi gerado, e não há ninguém igual a ele. Né? O que nós aprendemos quando a gente analisa isso aqui? Que, com todo respeito à religião dos muçulmanos, né, que eu amo eles em Jesus, e já fiz muita amizade com muitos deles, a gente entende que aqui, fazendo esta comparação do que está escrito no Alcorão com a Bíblia, de que ele, assim como nós cristãos, nós acreditamos na existência de um único Deus, assim os muçulmanos também, eles fazem parte de uma religião monoteísta. O que quer dizer monoteísmo? Eles acreditam na existência de um único Deus também. E para eles, Deus não morre. Para eles, Deus é Espírito. Concordo, Deus ele é Espírito, de fato e verdade. Para eles, Deus não morre. Né?
Para eles, Deus não tem como Deus gerar ninguém, né? Não tem como, para eles muçulmanos, Deus não é gerado. Ou seja, Deus não foi criado, né? Deus não pode ser criado, Deus não pode ser gerado e Deus não pode gerar, né? Deus não pode ser gerado, né, em ninguém. Eu respeito, mas devemos analisar os dois lados da moeda. O que eu entendo com isso? Que nessa parte que Deus ele não é gerado, ele não é criado, eu concordo, que ninguém criou Deus. Ele é antes de todas as coisas, né? Ele é, né? Como falar em Apocalipse, eu sou o Alfa, o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego, o princípio, o fim, eu sou o primeiro e o último, louvado seja Deus. Né? O próprio Jesus falando ali ao seu servo, a um dos seus 12 apóstolos, ao apóstolo João, a quem ele deu as revelações do livro do Apocalipse, onde Jesus diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, derradeiro é o último, né? Eu sou o primeiro e o último, eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Louvado seja Deus, né? Então, Jesus, o nosso único Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo quanto aqui há, ele é o Rei dos Reis, né? Ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei de todo esse universo, né? Antes de tudo ser formado, antes de todo esse universo ser criado, ele é. Ele é antes de todas as coisas, ele é desde a eternidade e não há outra. Ele é Espírito. Jesus é Deus e Deus é Espírito. Concordo com isso. Mas em outro lado, irmãos, a gente analisando, a gente percebe que Deus pode gerar sim. Por que eu falo isso? Quando nós vamos aqui na Bíblia Sagrada, em Filipenses 2, do 5 até o verso... Filipenses 2, do 5 até o 11, ali afirma dizendo o seguinte, e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então Jesus, em forma humana, como homem, que ele esteve há quase 2000 anos sobre essa terra, ele pisou aqui, ele foi o único homem sem pecados, ele foi o único homem sem pecados nenhum, puro e santo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Até a morte de cruz ele foi obediente, né? E ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, como muitos evangélicos creem, como muitos católicos também creem, e eu acredito sim, né, como também muçulmanos acreditam que Jesus, para eles, né, além de ser um grande profeta, né, como está escrito na Torá, aqui nos primeiros livros da Bíblia, no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, né, mas eu acredito que tem muçulmanos que vê Jesus como Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. Louvado seja Deus. Eu deixo aqui bem claro que eu respeito, né, a religião de todo mundo, respeito a religião de todos, né, mas estou aqui dando este meu parecer, muito mais do que ponto de vista, opinião. Esse é o entendimento que o Senhor Jesus, o nosso único Deus Todo-Poderoso, me deu nas suas Escrituras. O entendimento que ele me deu nas suas Escrituras. Que Jesus é Deus. Ele é o único Deus Todo-Poderoso, não há outro além dele. E ele foi gerado
no ventre de uma virgem, no ventre de Maria. Ele deixou a sua majestade nos céus, ele se despiu da sua divindade, ele se despiu da sua glória, ele deixou o seu trono glorioso, que é os céus, e ele desceu dos céus a essa terra. E quando ele veio aqui, ele entrou no ventre da Virgem Maria, e pelo Espírito, como as Escrituras nos ensinam, que a sombra do Altíssimo pousou sobre Maria. Ou seja, ele foi gerado, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus, ele é o próprio Espírito Santo. Jesus é o Espírito que entrou no ventre da Virgem Maria de forma sobrenatural, de forma sobre-humana. Não tem como explicar. Simplesmente não tem como explicar. Isso é um ato do poder de Deus, um ato soberano, um ato sobrenatural da manifestação do poder de Deus. E depois que ele saiu do ventre de Maria, que ele se tornou um bebê, uma criança, circuncidado ao 8º dia, teve sua infância, sua adolescência, chegou à fase adulta, assumiu seu ministério com 30 anos de idade. Aos 33, historiadores dizem que ele foi crucificado na cruz com 33. Continuamos no próximo vídeo.